Esteja sempre em contato com o bem. No site e no aplicativo da Web Rádio Fraternidade, você encontra orações diárias, palestras e estudos que te sintonizarão com os ensinos do Cristo. Para acessá-los, basta entrar no site www.radiofraternidade.com.br ou baixar o aplicativo da Rádio Fraternidade. Neles, você pode ouvir a rádio em tempo real ou acessar o nosso acervo. Web Rádio Fraternidade, a emissora do bem na internet. Olá, amigos. Eu sou a Renata. Hoje vou iniciar a leitura do capítulo 16 do livro Missionários da Luz, de autoria do Espírito André Luiz, psicografado pelo médium Francisco Cândido Xavier. Capítulo 16. Incorporação. Prosseguindo em meus estudos sobre os fenômenos mediúnicos de variada expressão, sempre que meus serviços habituais mo permitiam, regressava à crosta aprendendo e cooperando no grupo em que Alexandre funcionava na qualidade de orientador. Minha frequência, porém, em virtude das obrigações por mim assumidas, em nossa colônia espiritual, não podiam ser assídua, em razão porque procurava aproveitar as mínimas oportunidades a fim de enriquecer as minhas experiências. Em uma das reuniões a que compareci, um dos cooperadores de nossa esfera aproximou-se do compassivo instrutor e pediu humilde: nossos companheiros encarnados, em solicitações sucessivas, insistem pela vinda do irmão Dionísio Fernandes, atualmente recolhido, como sabeis, em uma organização de socorro. Alegam que a família se encontra inconsolável, que haveria conveniência na visita dele e que seria interessante ouvir o antigo companheiro de lutas doutrinárias. Enquanto Alexandre ouviu em silêncio, o simpático colaborador prosseguiu depois de ligeira pausa: estimaríamos receber a devida autorização para trazê-lo. Poderia incorporar-se na organização mediúnica de nossa irmã Otávia e fazer-se ouvir de algum modo diante dos amigos e familiares. O mentor pensou durante alguns momentos e redarguiu: não tenho qualquer objeção pessoal em face da providência que você sugere, meu caro Euclides. Entretanto, embora se constitua o nosso grupo de cooperadores encarnados de excelentes amigos, não os vejo convenientemente preparados para o integral aproveitamento da experiência. Sobra, em quase todos eles, na investigação e no raciocínio, o que lhes falta em sentimento e compreensão. Colocam a pesquisa muito acima do entendimento. E como você sabe, as organizações mediúnicas não são filtros mecânicos. Além disso, Dionísio conta com reduzido tempo de nossa esfera. Ainda não pôde nem mesmo retirar-se do asilo que o acolheu em nosso plano. Adicionemos a esses fatores a intranquilidade da família, pouco observadora da fé viva, a diferença de vibrações da nossa esfera a que nosso amigo procura adaptar-se, presentemente a profunda emoção dele com essa reaproximação talvez prematura, a instabilidade natural do aparelhamento mediúnico e possivelmente concordaremos com a inoportunidade de semelhante medida. Euclides, o interlocutor, advogando o pedido veemente do círculo, não se desencorajou e insistiu: reconheço que a vossa palavra é sempre ponderada e amiga. Concordo em que não alcançaremos o objetivo desejado. Todavia, reitero-vos a solicitação. Ainda mesmo que o fato não ultrapasse a feição de simples experiência. É que existe irmãos esforçados aos quais muito devemos aqui, no trabalho do bem diário ao próximo sofredor. E sentiríamos felicidade em demonstrar-lhes o testemunho do nosso reconhecimento e estima sincera. Alexandre sorriu com a generosidade que lhe era característica e observou: só possuo razões para endossar seus pedidos.
E, já que você insiste na providência para atender aos companheiros que se sentem igualmente credores de sua confiança e estima, pode avisá-los de que Dionísio virá. Eu mesmo cuidarei de trazê-lo pessoalmente. E como Euclides agradece tocado de imensa alegria, Alexandre encerrou a conversação acrescentando: faça a promessa para a noite de amanhã. É sempre mais fácil dar com alegria que receber com acerto. Afastamo-nos, porque o interrogasse quanto ao processo fenomênico, a da incorporação, o benigno instrutor esclareceu de boa vontade. Mediunicamente falando, as medidas são as mesmas adotadas nos casos de psicografia comum, acrescentando-se, porém, que necessitaremos proteger, com especial carinho, o centro da linguagem na zona motora, fazendo refletir nosso auxílio magnético sobre todos os músculos da fala, localizados ao longo da boca, da garganta, laringe, tórax e abdômen. Atendendo minhas interpelações, o instrutor relacionou diversas elucidações de ordem moral, alusivas ao assunto, comentando as dificuldades para difundir os corações terrenos os valores da consolação legítima, em virtude das exigências descabidas da pesquisa intelectual. Admirava-lhe a sabedoria profunda e a sublime compreensão das fraquezas humanas, quando atingimos a instituição de socorro a que Dionísio se recolhera, em plena região inferior, não muito distante da crosta terrestre, entendendo-se como os espíritos do bem, consagrados aos serviços do amor cristão, em zonas semelhantes, conduziu-me à presença do recém-desencarnado, que se mantinha sob forte hesitação. Dionísio falou-lhe Alexandre bondoso após a saudação usual. Lembra-se do nosso grupo de estudos espiritualistas? Como não? E com que saudades, suspirou o interlocutor. Nossos amigos do círculo pedem a sua presença pelo menos por alguns minutos, prosseguiu o mentor gentil, e deliberei conduzi-lo até lá para que você fale não somente a eles, mas também aos familiares. Que ventura! Exclamou Dionísio, quase chorando de contentamento. Ouça, porém, meu amigo, tornou Alexandre sereno e enérgico. É indispensável que você medite sobre o acontecimento. Lembre-se de que você vai utilizar um aparelho neuromuscular que não lhe pertence. Nossa amiga Otávia servirá de intermediária. No entanto, você não deve desconhecer as dificuldades de um médium para satisfazer as particularidades técnicas de identificação dos comunicantes, diante das exigências de nossos irmãos encarnados. Compreende bem? Sim, replicou Dionísio, algo desapontado. Estou agora no mundo da verdade e não devo faltar a ela. Recordo-me de que muitas vezes recebi as comunicações do plano invisível, por meio de Otávia, com muitas prevenções, e não raro vacilei, acreditando-a vítima de inúmeras mistificações. Alexandre, muito calmo, observou: pois bem, agora chegou a sua vez de experimentar. E se antigamente era tão fácil para você duvidar dos outros, desculpe a fraqueza de nossos irmãos encarnados, caso agora duvidem de seu esforço. É possível que não alcancemos o objetivo. Entretanto, nossos colaboradores insistem pela sua visita e não devemos impedir a experiência. Antes que Dionísio se internasse em novas considerações, o interlocutor rematou: concentre-se com atenção sobre o assunto e peça a luz divina em suas orações e espere-me. Conduzi-lo-ei em nossa companhia, deixando-o na residência da médium com algumas horas de antecedência, para que você encontre facilidades no serviço de harmonização. Despedimo-nos em seguida, registrando efusivos agradecimentos do interlocutor. O caso interessava-me, por isso mesmo roguei a permissão de Alexandre para acompanhá-lo de mais perto.
Autorizado a fazê-lo, segui o instrutor que se dirigiu no dia seguinte à instituição a que Dionísio se recolhera, amparando-o convenientemente para a visita projetada. Com a gentileza de sempre, Alexandre guiou-nos até a moradia da médium Otávia, onde Euclides, o benevolente amigo da véspera, nos aguardava cheio de atenções. O prestimoso mentor despediu-se com delicadeza extrema e, deixando-me em companhia dos novos colegas, acrescentou: a reunião dos companheiros encarnados terá início às 20 horas. Todavia, entre 18 e 19 horas estarei aqui de regresso a fim de acompanhá-los ao nosso núcleo de serviço. E fixando-me, incluiu bondosamente: aproveite a aproximação de Euclides, meu caro André. Um bom trabalhador tem sempre proveitosas lições a ensinar. Euclides, sorrindo, agradeceu comovido e conduzia-nos ao interior doméstico enquanto Alexandre se afastava em outra direção. Detivemo-nos em humilde aposento. Nesta parte da casa, explicou-nos o guia acolhedor, a nossa irmã Otávia costuma fazer meditações e preces. A atmosfera reinante aqui é, por isso, confortadora, leve e balsâmica. Estejam à vontade. Em vista de ser hoje um dos mais consagrados ao serviço mediúnico, terminará ela os trabalhos da refeição da tarde mais cedo, a fim de orar e preparar-se. Consultei o mostruário do grande relógio de parede, não longe de nós, que marcava precisamente 16 horas, e manifestei o desejo de ver a nossa irmã, em que atuaria naquela noite como intermediária entre os dois planos. Deixando Dionísio no aposento a que me referi, Euclides conduziu-me à pequena cozinha, onde uma senhora idosa se mantinha atenta à preparação de alguns pratos modestos. Tudo limpeza, ordem e harmonia doméstica. Notei-a, porém, com algo pálida, abatida. Ouvindo minha inquirição discreta, o companheiro informou: Otávia é uma excelente colaboradora de nossos serviços espirituais, mas, pela força das provas necessárias à redenção, permanece unida a um homem ignorante e quase cruel. Enquanto o companheiro brutal está ausente nas horas do ganha-pão, a casa é tranquila e feliz, porquanto a nossa amiga não oferece hospedagem às entidades perturbadoras da sombra. Todavia, quando o infeliz Leonardo penetra este pequeno domínio, a situação se modifica, porque o pobre esposo é um legítimo canteiro espinhoso no jardim deste lar. Faz-se acompanhar de perigosos elementos das zonas mais baixas. Não conseguiu ele identificar-se com a missão espiritualizante da esposa? Perguntei com interesse. Não, de modo algum, explicou Euclides sem titubear. Não é novo para a compreensão elevada. Contudo, é teimoso nos erros que lhe são próprios. Permite que a consorte nos ajude, em vista da insistência de parentes consanguíneos dele, dedicados à nossa causa e que, influenciados por nós, não lhe permitem afastá-la. A tarefa, porém, não é muito fácil, porque se Otávio é dócil aos espíritos do bem, o esposo é obediente aos cultivadores do mal. Basta, às vezes, traçarmos um programa construtivo com a colaboração dela, para que Leonardo, cedendo aos portadores da treva, nos perturbe a ação, criando-nos graves dificuldades. Percebendo que o abatimento da médium não se passava despercebido, Euclides acrescentou: tão logo prometi ontem alegremente a vinda de Dionísio, desejoso de incentivar o bom ânimo dos amigos encarnados, contando com o concurso mediúnico de nossa irmã,
piorou a situação psíquica do esposo imprevidente. Leonardo amanheceu hoje mais nervoso que de costume, embebedou-se pouco antes do almoço, insultou a companheira humilde e chegou mesmo a infligir-lhe tormentos físicos. Assustada, a bondosa senhora sofreu tremendo choque nervoso que lhe atingiu o fígado, encontrando-se no momento sob forte perturbação gastrointestinal. Por isso, a alimentação dela foi muito deficiente durante o dia e não tem podido manter a harmonia precisa da mente para atender com exatidão aos nossos propósitos. Já trouxe diversos recursos de assistência e inclusive a cooperação magnética de competentes enfermeiros espirituais, para levantar-lhe o padrão das energias necessárias, e só por isto é que a pobrezinha ainda não tombou a camada, embora se encontre bastante enfraquecida apesar de todos os socorros. Algo desapontado, Euclides considerou após curto silêncio. Como sabe, a harmonia não é realização que se improvise, e se nós, os desencarnados devotados ao bem, estamos em luta frequente pela nossa iluminação íntima, os médiuns são criaturas humanas, suscetíveis às vicissitudes e aos desequilíbrios da esfera carnal. Oh! Exclamei fixando a pobre mulher. Não teremos alguém que a substitua? Ela está quase cambaleante. Todos os serviços exigem preparo, treinamento, observou o meu interlocutor sensatamente. E não poderemos trazer alguém que faça as vezes de Otávia de um instante para outro. Não supõe que ela deveria ser feliz para ser mais útil? Indaguei. Quem sabe? Respondeu Euclides com intenção. A mediunidade ativa e missionária não é incompatível com o bem-estar. E a rigor, todas as pessoas que gozam de relativo conforto material poderiam disputar excelentes oportunidades de serviço em seus quadros de trabalho e edificação. Entretanto, as almas encarnadas, quando favorecidas pela tranquilidade natural da existência física, se mantêm na região de serviço comum que lhes é própria às necessidades individuais. E, como o cumprimento do dever com exatidão já representa grande esforço, raramente ultrapassam a fronteira das obrigações legítimas em busca do campo divino da renunciação. A luta intensiva, porém, dilata as aspirações íntimas. O sofrimento, quando aceito à luz da fé viva, é uma fonte criadora de asas espirituais. A essa altura dos esclarecimentos fraternos, o companheiro sorriu e observou. Formulando semelhantes considerações, não queremos dizer que a mediunidade construtiva deva ser apanágio dos corações algemados à dor. Isto não. As missões da espiritualidade superior pertencem a todas as criaturas de boa vontade. Apenas expressamos a nossa convicção de que as almas existem, fervorosas no ideal do bem e da verdade, que se valem aos obstáculos para melhor escalarem o monte da redenção divina. A dona da casa terminara a tarefa de aprontar o jantar humilde e, antes que o esposo voltasse ao lar, dirigiu-se ao quarto íntimo, em que, conforme a notificação de Euclides, costumava fazer as suas preces preparatórias. Penetramos o aposento em sua companhia. Euclides acomodou Dionísio ao lado dela, e enquanto a médium se concentrava em oração, o dedicado amigo aplicava-lhes passes magnéticos, fortalecendo os nervos das vísceras e ministrando, ao que percebi, vigorosas cotas de força, não somente às fibras nervosas, mas também às células gliais. Dona Otávia pedia a Jesus bastante energia para o cumprimento de sua tarefa, comovendo-nos a sua rogativa silenciosa, simples e sincera. Meditou na promessa que os amigos espirituais haviam levado a efeito na véspera,
relativamente à comunicação de Dionísio recém-desencarnado. Procurava dispor-se ao concurso mediúnico eficiente, tentando isolar a mente das contrariedades de natureza material. Aos poucos, sob a influenciação de Euclides, formou-se um laço fluídico que ligou a médium ao próximo comunicante. O companheiro que preparava o trabalho recomendou ao amigo desencarnado falasse a Dona Otávia com todas as suas energias mentais, organizando o ambiente favorável para o serviço da noite. Dionísio começou a falar-lhe de suas necessidades espirituais, comentando a esperança de fazer-se sentir junto da família terrena e dos antigos colegas de aprendizado espiritualista, notando eu que a médium lhe registrava a presença e a linguagem em forma de figuração e lembrança, aparentemente imaginárias na esfera do pensamento. Observei com interesse a extensão da fronteira vibratória que nos separa dos espíritos encarnados, porquanto, nos achando ali, em frente a uma organização mediúnica adestrada, precisávamos iniciar o trabalho de comunicação como quem estivesse muitíssimo distante, vencendo devagarinho os círculos espessos de resistência. Longo tempo durou o singular diálogo, reconhecendo que, ao fim da interessante conversação prévia entre a médium e o comunicante, palestra essa que foi plenamente orientada pelo tato fraterno de Euclides, em todas as minúcias, Dona Otávia parecia mais ambientada com o assunto, aderindo com clareza ao que Dionísio pretendia fazer. Interrompo aqui a leitura deste capítulo. Retomamos no próximo programa. Obrigada. Amigas e amigos ouvintes, aqui quem fala com vocês é Licurgo. Nós estamos aqui hoje para continuar nosso estudo do livro Missionários da Luz. Hoje nós vamos estudar a primeira metade do capítulo 16. A Renata já leu para nós a parte que nos interessa desse capítulo. Antes, porém, vamos dar uma pequena relembrada a respeito do capítulo anterior, embora não tenha esse capítulo anterior alguma ligação direta com o capítulo de hoje. No capítulo anterior, verificamos André Luiz acompanhando o caso da reencarnação de Volpini através de sua mãe Cesarina, uma reencarnação que não deu certo por conta das escolhas da Cesarina, muito embora de certa forma que ela estava influenciada por espíritos obsessores. Trata-se de um caso de uma reencarnação frustrada. Foi muito esclarecedor a respeito de diversas questões, particularmente na questão do livre-arbítrio. Já no capítulo de hoje, o capítulo chamado de incorporação, a questão aqui é outra, é a mediunidade. Hoje nós vamos verificar o quão é importante os médiuns se prepararem para atuações nas ditas reuniões mediúnicas. Mas é interessante, antes de começarmos, verificar que o capítulo chama-se Incorporação. E nós já tratamos isso em outra oportunidade, visto que o termo incorporação é cada vez menos usado dentro das casas espíritas. Porque, na medida em que fomos estudando, percebemos que o que ocorre no evento mediúnico, no transe mediúnico, não é de fato uma incorporação, ou seja, uma entrada de um espírito no corpo do médium. É, na verdade, de acordo com o que nos esclarecem diversos espíritos, inclusive o próprio André Luiz, em algumas ocasiões, o que se tem no evento mediúnico, o que se tem no transe mediúnico, o que se tem na psicofonia, na psicografia, é a influenciação que o espírito faz
o espírito desencarnado faz no espírito encarnado através do perispírito. Que, como bem sabemos, o perispírito é um meio, é um intermediário que permite com que as decisões do espírito se façam no corpo físico através do perispírito. Então, quando o espírito toma uma decisão, quando o espírito sente alguma coisa, o seu corpo responde, porque o perispírito, que é um intermediário, cuida de que essa informação vá do espírito para o corpo físico. Ora, aqui no caso do espírito comunicante, o que teremos é também essa informação indo do perispírito para o corpo físico e se manifestando no corpo físico. Só que, na verdade, quem toma a decisão, quem tem a informação a ser repassada, é o espírito desencarnado. E que, com a permissão do espírito encarnado, nesse caso específico, com a permissão do espírito encarnado, o espírito desencarnado consegue transmitir a informação através do perispírito e o corpo físico se manifesta, no caso que veremos aqui hoje, através da fala. Muito bem. O que notamos no começo do capítulo é o André Luiz externando a ideia de que suas atividades em nosso lar são muito frequentes. E como são muito frequentes, ele tem poucas oportunidades de acompanhar o Alexandre. E nessa oportunidade específica, ele percebe, naquele momento em que ele está acompanhando o Alexandre, que eles vão a uma das reuniões mediúnicas que o Alexandre coordena em sua condição de espírito conhecedor da mediunidade e de diversos outros temas. Então ele coordena espiritualmente um grupo mediúnico e eles estão lá naquele grupo mediúnico e o André Luiz está junto quando um dos espíritos que tem um trabalho mais diretamente com o grupo mediúnico, um trabalhador daquele grupo mediúnico, um espírito desencarnado, se aproxima do Alexandre e pede autorização para receber naquele grupo mediúnico o Dionísio Fernandes. E o Dionísio Fernandes fora um trabalhador, enquanto encarnado, daquele grupo mediúnico. Então, o Euclides, como espírito, externa a vontade daquele grupo mediúnico de receber o Dionísio Fernandes. E procura, então, o Alexandre para que ele informe, autorize esse acontecimento. Observem bem que aí a gente já começa a tirar de nós a ideia de que o evento mediúnico que se dá numa reunião mediúnica é feito de forma improvisada, pois não o é. Há preparo, principalmente e particularmente nos grupos mediúnicos que estudam e que levam a sério a questão do trabalho mediúnico. A princípio, o Alexandre não autoriza a vinda do Dionísio Fernandes, alegando diversas questões. Primeiro, lembrando ao Euclides que aquele grupo mediúnico se dedica muito mais à investigação e ao raciocínio, ou seja, a entender os mecanismos da mediunidade, do que de fato se dedica ao sentimento e à compreensão, não só deles, quanto dos espíritos que se manifestam naquele grupo. Então, na verdade, esse grupo mediúnico está muito mais preocupado com o efeito e não com a causa, com o transe mediúnico e não com o espírito que está se manifestando no transe mediúnico e as dificuldades desse espírito e os sofrimentos e as dores dele. Além do que, o Alexandre lembra também que o Dionísio tem pouco tempo disponível em virtude de estar abrigado em uma região do mundo espiritual onde ele precisa se recuperar. Além do mais, ele acredita, o Alexandre, que a comunicação do Dionísio poderá causar um certo transtorno no lar encarnado do Dionísio.
Além do que, também acrescenta o Alexandre que a emoção do Dionísio ao se manifestar no grupo mediúnico onde trabalhava e também junto aos seus familiares encarnados, essa emoção poderá atrapalhar o desenvolvimento, a recuperação espiritual do Dionísio. Observem bem, ele está preocupado com isso. Mas o Euclides, aquele espírito trabalhador, insiste dizendo que seria muito oportuno dar aquela condição para o Dionísio se manifestar, em particular porque o grupo tem trabalhado com muito afinco, com muito zelo no bem, e isso poderia ser uma espécie de reconhecimento ao grupo mediúnico, trazendo ali o Dionísio Fernandes. E o Alexandre então aceita e diz que ele mesmo trará o Dionísio Fernandes para a reunião. Então, antes de ir embora para o nosso lar, eles vão passar na região onde o Dionísio Fernandes está abrigado. E na medida então que vão caminhando para a região onde o Dionísio está, então na medida em que vão caminhando, o Alexandre começa a esclarecer para o André Luiz algumas características especiais da psicofonia. A psicofonia, como bem sabemos, é a capacidade mediúnica que o médium tem de expressar pela voz as vontades, os quereres, os sentimentos do espírito. Obviamente que depois de se concordar o médium que aquela informação deva passar à frente. Isso nós vamos estudar à medida em que lermos os livros do André Luiz. Então chegam no lugar onde o Dionísio está e o Alexandre se dirige a ele, informando a ele que ele terá a oportunidade de se manifestar no grupo mediúnico no qual estava inserido. E uma coisa particular nos chama a atenção. É que o André Luiz comenta que o Dionísio, quando recebe a mensagem, quando recebe a informação, ele quase chora. Percebam bem, o Dionísio é sim, ou pelo menos está naquele instante, emotivo. Essa era a preocupação, uma das preocupações iniciais do Alexandre. Então, nessa condição, o Alexandre dirige-se ao Dionísio, esclarecendo que ele precisará se preparar para utilizar os recursos da médium de forma segura. E naquele instante em que o Alexandre o lembra das responsabilidades como espírito comunicante, o Dionísio se lembra que ele, na condição de esclarecedor no grupo mediúnico, e ao saber que seria Otávia, a médium que receberia sua comunicação, que repassaria sua comunicação, o Dionísio se lembra que nas oportunidades das reuniões mediúnicas, muitas vezes ele duvidou da legitimidade da comunicação da Otávia, acreditando que se tratavam de mistificações. E aí então o Alexandre bem lembra ao Dionísio que será a oportunidade dele de sentir essa característica, essa condição, essa situação. E esclarece então também para o Dionísio que, da mesma forma como ele duvidava de algumas das comunicações através da médium Otávia, poderia acontecer que muitos dos presentes da reunião mediúnica duvidassem que aquela comunicação seria dele, o Dionísio. Observem bem a situação. Ficou então combinado que o Alexandre conduziria o Dionísio à casa da Otávia para que ele melhor se sintonizasse com ela. E no dia seguinte, então, o André Luiz acompanhou o Alexandre, levando o Dionísio até a casa da Otávia, e chegando lá, a Otávia, encarnada, está nos seus trabalhos diários, e o Alexandre encontra o Euclides, aquele espírito que na reunião mediúnica havia pedido autorização para que o Dionísio se manifestasse. E chegando lá, entrega o Dionísio, acompanhado do André Luiz, à responsabilidade do Euclides, que ficará na casa de Otávia, procurando realizar uma melhor sintonia entre a médium Otávia e o espírito que irá comunicar o Dionísio.
Vai então o Alexandre embora e o André Luiz começa aquele tradicional diálogo enriquecedor para nós com o Euclides. E o Euclides então, demonstrando já habituado a se movimentar na casa de Otávia, leva o André Luiz para o local onde a Otávia realiza suas orações. E de acordo com o Euclides, observem bem como ele fala: a atmosfera reinante aqui é, por isso, confortadora, leve e balsâmica. Observem bem, dentro do lar da Otávia existe um lugar específico onde a Otávia faz as suas orações, que se diferencia dos demais lugares da casa, porque naquele lugar ela realiza suas orações. Vejam a importância da oração. E aí então, em seguida, o Euclides leva o André Luiz, deixando Dionísio naquele local, até onde está a Otávia, e encontra a Otávia abatida. E o Euclides, que está ali já há mais tempo, esclarece que o abatimento dela é em decorrência de uma discussão, particularmente dos maus tratos que ela recebeu do Leonardo, seu esposo. E aqui nós temos uma questão interessante. O Leonardo é um espírito bastante imperfeito e que causa dificuldades e problemas para a Otávia, agredindo-a, tanto verbal quanto até às vezes fisicamente. Ela, uma médium cumpridora de seus deveres, permanece com ele por questões ligadas ao passado, cumprindo ela os seus deveres mediúnicos. Resignou-se a Otávia e convive, mesmo diante de todas as dificuldades, com o Leonardo na tentativa de influenciá-lo para o bem. Por sua vez, o Leonardo, apesar das oportunidades que recebeu para dar vazão ao seu progresso espiritual através do grupo mediúnico no qual a Otávia trabalha, ele preferiu ligar-se a entidades bastante atrasadas e entregou sua vida ao álcool e às influências desses espíritos que o acompanham. A Otávia é uma médium missionária. E nós vamos observando, na medida em que lemos esse capítulo, que ela dedica-se de fato à mediunidade, e todo esse preparo que ela recebe para realizar, para estar na reunião mediúnica, se deve à condição de que ela de fato bem entende a sua missão e bem a cumpre. Só que hoje, como o André Luiz nos esclarece, ela está extremamente afetada, porque a discussão foi bastante pesada para ela. E ela talvez até não estivesse em condições de ir na reunião se não fosse o atendimento do Euclides, que está amparando-a, inclusive levou enfermeiros desencarnados que a ajudaram na condição de melhorar o seu organismo, porque a sua parte gastrointestinal estava bastante afetada. E isso decorre do fato de que o Leonardo, com suas influências espirituais, e sabendo esses espíritos que influenciam o Leonardo, o esposo da Otávia, que no grupo mediúnico, esses espíritos que influenciam o Leonardo sabem que no grupo mediúnico Dionísio manifestará. E eles não querem atrapalhar. E, portanto, influenciam o Leonardo. E o Leonardo, receptivo a essas más influências, afetou o equilíbrio íntimo da Otávia, que, por ser uma médium missionária e receber o auxílio do Euclides, ainda assim luta para estar na reunião mediúnica. E é então que o Euclides acompanha com André Luiz a ida da Otávia até o quarto onde ela faz as suas orações. A Otávia senta, começa a fazer as preces, e o Euclides então faz com que o Dionísio sente-se ao lado dela e começa ali eles a trocarem algumas impressões, alguns sentimentos, é óbvio que no nível do pensamento, e começa-se ali o preparo para a reunião mediúnica. Observem bem, o preparo para a reunião mediúnica começa muito antes
da própria reunião mediúnica em si. A Otávia já está entrando em contato com o espírito que vai se comunicar na reunião mediúnica e os dois trocam essas impressões naquele momento. É a questão da sintonia. Está sendo ali preparado a reunião. E essa aproximação do Dionísio dá a impressão na Otávia médium de uma lembrança do Dionísio, que aparece nela na forma de figuras, como se fossem momentos em que ela viveu ao lado do Dionísio e aquilo vem à sua memória. Observem como esse primeiro contato da Otávia com o Dionísio faz com que ela se lembre dele e isso faz com que os dois tenham uma sintonia melhorada. Muito bem, pessoal. Concluímos aqui nossa análise, nossa contextualização dessa primeira metade do capítulo 16. Na próxima oportunidade, no próximo encontro, nós estaremos aqui para dar continuidade e concluir esse capítulo. Convido vocês a estar conosco no próximo encontro. Até lá!